Nós havemos de lutar para acabar com essa desgraça, para mostrar ao estrangeiro o valor da nossa raça. Meu Brasil, ó meu torrão, levo no meu coração, terra que me viu nascer, por ela posso morrer. Sorocaba, à época, era uma cidade com um misto de indústria e agricultura. Entretanto, era uma cidade que tinha uma característica voltada para o processo de industrialização baseado no tecido. Além do que, era uma cidade super conhecida por conta da Companhia de Estrada de Ferro Sorocabana, que era a companhia responsável pelo transporte de materiais, pessoas, entre outros, e que ligavam as diversas regiões do estado e do país. Quer dizer, Sorocaba, no passado, antes de 30, havia sido muito maior e havia tido uma importância também superior para o estado. Basta dizer que a própria Estrada de Ferro Sorocabana foi criada aqui no final do século XIX. Era uma cidade onde tudo girava em torno da área central. Na área central eram os grandes comércios, as grandes famílias que mantinham os seus comércios relacionados ao que? Tecido, fumo, mantimentos. Sorocaba é uma cidade progressista. Então, de 30 a 40 é uma cidade progressista, está crescendo. Em 1939, Hitler invade a Polônia. Mussolini apoia o Führer. A cruz suástica ameaça todos os emblemas da civilização. Quando começa a guerra, o Brasil não tem nada a ver com relação ao processo bélico. Então nós, como as demais nações sul-americanas, ficamos afastados do processo bélico. Acontece que lá por volta de 1943, por exemplo, é torpedeado no Mediterrâneo um navio brasileiro, por submarino italiano ou alemão lá. Isso daqui cria um mal-estar muito grande. Um submarino alemão torpedeou e afundou. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra. Era o 6º navio afundado. Navio pacífico e desarmado como todos os outros anteriores. Tendo como um dos principais
causadores de danos catastróficos ao Exército e à Marinha Brasileira, um submarino alemão denominado U-507. Foi o submarino que torpedeou no mês de julho de 1942 19 navios brasileiros, o que levou Vargas a, diante de uma comoção pública, tomar uma atitude de declarar a guerra à Alemanha. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Newest ally of the United Nations, Brazil, largest republic in South America. Brazil, only 5 hours by bomber across the South Atlantic to Vichy-controlled Dakar. Stirred by Nazi sinkings of unarmed Brazilian vessels, the wanton killing of Brazilian citizens, a neutral nation rises to demand war upon Germany and Italy. Massing before the Chamber of Deputies, an aroused people hear patriots declare that this assault upon Brazil's honor shall not go unchallenged. In Rio de Janeiro, the German embassy is closed. Its diplomats, along with the Italians, are held to ensure the safety of Brazilians in Axis countries. Axis-owned shops and stores are closed and guarded. Axis ships are confiscated. Today, the friendship founded between President Roosevelt and Brazil's President Vargas becomes a military alliance. The solemn pact signed by these two American nations weld them more closely now than ever before. Ao resolver entrar na guerra, a primeira coisa que precisa dispor é de um exército. O nosso exército estava ainda montado em moldes franceses, completamente desadaptado às Blitzkriegers dos alemães, por exemplo. Nossos soldados não estavam adaptados e não tinham formação para uma luta na Europa. Então precisava arrumar gente, em primeiro lugar, para compor o que nós vamos chamar de Força Expedicionária Brasileira. Sem farda apropriada, sem alimentação apropriada, sem armamento apropriado. Que isso tudo foi entregue pouco a pouco pelo exército norte-americano. Foi uma convocação muito complicada, porque em questão de pouco tempo o exército brasileiro precisou lidar com uma logística enorme de transporte de combatentes, de alimentação, o que causou diversas falhas na preparação da tropa. Haviam quartéis que sequer haviam munições para treinamento da tropa. Em outros, a alimentação era precária. Os militares comiam mal, a refeição não era nutritiva, a tropa chegou até mesmo a passar fome, outros dormiam em barracas na rua, em frente aos quartéis, porque não havia alojamento para todos. Até que, diante de tantas exigências vindas do governo brasileiro aos Estados Unidos, após o pedido do envio de tropas, uma vez que só no ano de 1944, o 5º Exército Americano, na tomada de Roma, perdeu cerca de 30% de seu efetivo, só nos primeiros meses de combate. Então o exército americano estava defasado. As tropas coloniais da França e Inglaterra já não davam mais conta, e era a hora do Brasil colaborar com essa batalha. Again, as in the last war, Brazil stands with the United States, first South American nation to declare war on fascist Italy and Nazi Germany. Então, diante de tantas exigências do governo Vargas, o exército americano passou a tomar a frente. E, ao tomar a frente desta empreitada militar, mudou-se a cultura francesa para a cultura americana. Na cultura americana, o militar era bem tratado, o militar fazia 5 refeições ao dia, o militar trocava
fardamento dia sim, dia não, tomava-se banho, fazia-se barba. Era uma cultura diferenciada que acabou cativando a tropa. Primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O comando da Força Expedicionária é do General Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os 4 escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Mais tarde vai ser pra nós dois, virão garotinhos depois. Se um dia, Maria, a pátria precisar, nós temos soldados pra dar. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. A tropa desembarca a fim de seguir para o estacionamento de Agnaro, próximo de um subúrbio da cidade. A chegada do primeiro escalão ao porto de Nápoles, na Itália, se deu numa manhã fria, chuvosa, de outono, onde a maioria dos praças, já fadigados e estressados pelas diversas horas e semanas de viagem, por um certo momento foi tenebrosa. Os militares, como recordou um praça, se prostraram no convés do navio e começaram a olhar ao fundo uma imagem do Vesúvio, o vulcão que era símbolo do sul da Itália, com a sua fumaça bem calma, uma neblina no entorno do cais e a destruição, veículos abandonados, de batalhas ocorridas há meses, pessoas num completo estado de miséria. Uma mixórdia de horrores. E isso mexeu com o psicológico desses militares, pois, apesar de simples, humildes, muitos vieram de famílias nas quais não passava-se fome. Tinha um lar, uma vestimenta. E aquilo chocou os militares. Quando eles desembarcaram, o desembarque ocorreu ao longo do dia. Na medida em que as tropas iam desembarcando e embarcando em caminhões para deslocarem até os campos, era nítido que o horror parecia se aproximar cada vez mais. Enquanto o caminhão se deslocava, muitos viam destroços de guerra, campos minados, mulheres com crianças ao colo, chorando e mendigando.
Você já viu, iaia, você já viu, iaia, no front a lourdinha cantar. Você já viu, iaia, você já viu, iaia, no front a lourdinha cantar. A turma tem que ficar atenta para escutar. É a voz da metralha, vamos atacar. A voz do comando é firme e segura. A turma avança, ninguém tem paura. Pois eles corre desde a terra a roupa. Pro brasileiro o alemão é sopa. Pro brasileiro o alemão é sopa. Você já viu, iaia, você já viu, iaia, no front a lourdinha cantar. Você já viu, iaia, você já viu, iaia, no front a lourdinha cantar. A turma tem que ficar atenta para escutar. A voz da metralha, vamos atacar. A voz do comando é firme e segura. A turma avança, ninguém tem paura. Pois eles corre desde a terra a roupa. Pro brasileiro o alemão é sopa. Pro brasileiro o alemão é sopa. Você já viu, iaia, você já viu, iaia, no front a lourdinha cantar. Você já viu, iaia, você já viu, iaia, no front a lourdinha cantar. A turma tem que ficar atenta para escutar. É a voz da metralha, vamos atacar. Na maior parcela dos combates que o Brasil esteve na Itália estão em torno do sul da Itália e a linha gótica, chamada linha gótica. Então, Monte Castelo, Zoca, Camaiore. Camaiore nós temos até uma foto de alguns soldados sorocabanos que batizaram o jipe deles de Sorocaba. Então está bem claro, Sorocaba, participando lá. Fornovo. Fornovo é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque nós conseguimos com isto a rendição da 148ª Divisão alemã. Depois de Cerreto e Paravento, com a rendição de uma divisão de infantaria nazista em Fornovo e Colecchio, os brasileiros conseguem aprisionar mais de 20.000 soldados nazistas. Participamos então de todas essas principais batalhas da região sul-centro Itália. Aí Sorocaba esteve presente. Eu não posso definir exatamente, porque não houve a manutenção íntegra do grupo Sorocaba, porque eles foram dispersos entre as várias necessidades. Bom, a guerra se deu findou em maio de 45 e após reestabelecida a ordem política democrática
no estado italiano, as tropas retornaram gradativamente ao Brasil. Acabou a guerra, cessou o fogo na Europa. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente. A 2 de maio de 1945, cessar fogo. Era a derrota de Hitler e Mussolini. No primeiro escalão, que chegou da Itália, foi uma completa festa. Talvez tenha sido o único. Os pracinhas foram recebidos aos beijos e abraços, tidos como heróis. Rio de Janeiro, Brasil. Estudantes e homens da rua confraternizados improvisavam mítins e passeatas. Até que pouco depois das 3 horas da tarde, chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Bom, chegado e essa euforia inicial, as tropas foram sendo distribuídas e basicamente os pracinhas oriundos de Sorocaba e região vieram de trem para cá. E eu me recordo que o trem chegou a Sorocaba por volta das 10, 11 horas da manhã e a cidade estava eufórica aguardando a chegada dos seus heróis. Eles desembarcaram na estação sorocabana por volta do horário do almoço, foram recebidos pelo prefeito. De lá foram marchando e sendo aclamados até a escola que hoje leva o nome de Getúlio Vargas. Foi inaugurada no dia da chegada, Dr. Getúlio Vargas, em homenagem ao presidente do país à época e em homenagem aos militares. De lá, eles foram aonde hoje é o obelisco, na Praça Frei Baraúna, e foram homenageados pelas autoridades eclesiásticas, civis, militares, policiais, acadêmicas da cidade. Depois, participaram de um almoço no clube de campo recreativo da cidade. E de lá, cada um seguiu seu destino para sua cidade, para seu bairro, para sua família. Dali, ocorreu 3 anos depois a inauguração do obelisco, em 1949, onde foi a última vez que foram reunidos todos os ex-combatentes, todos que foram para a guerra. Antes de chegarem no Brasil, a Força Expedicionária Brasileira foi extinta. É outra grande interrogação no processo histórico. Por que a força vitoriosa e que daria orgulho para todos nós, ao retornar, antes mesmo de chegar no solo pátrio, for extinta? Nós fomos à Europa, demos vida, enfrentamos N processos de combate e voltamos para uma pátria que tem um ditador. Fomos acabar com a ditadura do nazifascismo e voltamos a uma pátria que tem um ditador. Então era necessário, absolutamente necessário, extinguir a Força Expedicionária Brasileira. Quer dizer, o seu alto comando é integrado ao Exército ou algum grupo de Força Armada, mas a grande maioria simplesmente foi dispensada. E isto é outro capítulo amargo na nossa história, porque são pessoas que deveriam ser valorizadas, que deveriam receber maior consideração. Alguns mutilados, tudo ficaram sem nada, não conseguiriam mais emprego, não conseguiam mais nada e foram abandonados. Essa é a expressão que eu acho mais correta utilizar. De lá para cá, o encanto foi se acabando. Cada um tomou seu rumo, mudaram da cidade, do estado, outros envelheceram e a história dos pracinhas já não passou a ter mais graça para a população.
eram tidos, depois de décadas, apenas como velhos que lutavam em uma guerra e que não era de interesse de ninguém. Os desfiles cívicos na cidade, por um grande período, eles não eram a figura principal e sim as secundárias. Em muitos momentos, as pessoas só os viam como velhos com boinas na cabeça que desfilavam, mas ninguém sabia o que muitos passaram há décadas atrás. E, infelizmente, como tudo, teve um começo e um fim. E esse fim foi um fim trágico, pois todos esses jovens combatentes que deram a vida pelo país, deram a vida pela democracia, foram esquecidos nos desvãos da memória. Hoje, se perguntarmos para um jovem o que foi um pracinha, ele não sabe o que é. Então, quem quer que esteja nos ouvindo, ele deve saber da importância da Força Expedicionária Brasileira, o que eles fizeram pelo nosso Brasil. É importante que a sociedade sorocabana, no âmbito regional, conheça quem foram esses homens simples, de família humilde, muitos nem estudo tinham, que deram sua vida, muitos deram sua vida por algo que eles nem sabiam. Eles só tinham uma coisa em mente: cumprir o meu dever de cidadão e voltar para casa. As grandes nações desenvolvidas tomam como projeto manter a memória nacional. E é o que nós precisamos fazer aqui. Memória é história. Então nós temos que preservar essas memórias ou elas desaparecerão e correremos o risco de repetir atos semelhantes. Foi importante para todos nós, principalmente em termos do retorno da democracia e de algumas outras tantas atividades socioeconômicas que valorizaram a nossa situação enquanto sorocabanos. Como diz o trecho da música, né? Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Uma vitória que infelizmente está esquecida.